abramos nossas Bíblias para Josué, capítulo 7, versículos 16 a 26. Você vai para Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué. Depois de Deuteronômio, Josué. Josué 7, 16 a 26. Josué 7, 16 a 26. Eu irei fazer esta leitura e os irmãos acompanharão em suas respectivas Bíblias. Assim nos diz a palavra do Senhor. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. E, fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, da glória do Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não no ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo o Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e, depois de apedrejá-los, queimou-os, e levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até ao dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até ao dia de hoje. Amém. Irmãos, os israelitas derrotam ali um povo, e este povo que foi derrotado não era para ser tomado nada das mãos deles, nem o seu ouro, a sua prata, seus despojos, não eram para serem tomados. Mas Acã, ele, olhando para a capa babilônica, muito bonita, a capa babilônica era a melhor capa que existia na época, que eles se cobriam com ela, capa finíssima, coisa fina, era coisa chique. Viu prata e viu ouro, e ele tomou para si e escondeu na sua tenda.
E com isto trouxe grande mal para o povo de Deus. O povo de Deus estava sendo dizimado, o povo de Deus estava sofrendo as penalidades por causa de Acã. E o sacerdote, ali, Samuel, ou Josué, melhor dizendo, ele chega ali, Josué chega e diz: vamos aqui chamar todo mundo. E o sumo sacerdote, ele vai, pega o Urim e o Tumim, era como eles lançavam sorte. O que é o Urim e o Tumim? O Urim e o Tumim eram pedras que estavam sobre o peitoral do sacerdote. De um lado tinha uma resposta positiva, do outro uma resposta negativa. E quando era para decidir alguma coisa, os estudiosos acham que era um dom que os sacerdotes tinham, que quando eles jogavam, tinha que virar as duas faces positivas para cima, ou as duas faces negativas para cima. E quando era uma negativa e outra positiva, era como se fosse sem resultado. Então, o sacerdote, ele lança a sorte, vai lançando a sorte, e chega até Acã. E eu quero nesta noite, irmãos, falar sobre o pecado na vida do cristão, os passos do pecado na vida do cristão, os passos do pecado na vida do ser humano, e trazendo mais particularmente para os cristãos. É bem verdade, irmãos, que os cristãos, eles não mais sofrem a penalidade do pecado na condenação eterna. É bem verdade isto. Mas também é bem verdade que o pecado traz consequências desastrosas para a vida do cristão. E ainda mais, o cristão não foi chamado para pecar. O cristão não foi chamado para pecar. É bem verdade que o pecado não vai mais enviar ninguém para o inferno, porque não é o pecado, o que você faz ou deixa de fazer, que vai lhe mandar para o inferno. Não é isso. O que nos manda para o inferno é o pecado de Adão e Eva, que todos já nascem mortos, todos condenados por natureza, filhos da ira, como nós vemos em Efésios capítulo 2, verso 3. E somos por natureza filhos da ira, por causa de Adão e Eva. Não é pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Todos nascem pecadores. Porém, quando os pecadores são chamados para servirem a Deus, quando os pecadores são chamados para o serviço do Senhor, para servirem ao Senhor, eles não são mais chamados para pecar. Eles não são mais chamados para pecar. Isso não é algo que o pecador deve ter por seu objetivo. Senão, vejamos aqui na vida de Acã. Na vida de Acã, como foi que Acã ele pecou? Vejamos aí o versículo de número 21 do capítulo que lemos de Josué, capítulo 21, versículo 21 do capítulo 7. Versículo 21 do capítulo 7. Diz assim a palavra do Senhor: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica. Quando vi. Lembremos que o cristão, irmãos, não é condenado mais pelo pecado, mas o pecado traz consequências para a vida do cristão, e o cristão não foi chamado para pecar. Nós vemos em 1 João capítulo 2, versículo 1, dizendo: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Portanto, o crente não foi chamado para pecar. E João está dizendo: eu estou escrevendo isso para que vocês não pequem. Então o cristão foi chamado para não pecar. Mas é bem verdade que, vez por outra, nós pecamos. É bem verdade que nós pecamos diante de Deus. Somos chamados para não pecar, mas mesmo assim ainda pecamos. E quando pecamos, devemos reconhecer e nos prevenir contra o pecado. E Acã vai nos ajudar a observar, a ver como é que nós pecamos.
Porque de repente a pessoa, mas como é que eu fiz isso? Como é que eu cheguei a esse ponto de fazer isto? O cristão que está dentro da igreja, aquele que foi salvo, aquele que foi alcançado pela graça, ele chega a se perguntar, mas como é que pode? Como é que eu cheguei a cair nisso? Como é que eu fiz isso? Então existem alguns passos, não foi de uma hora para outra. O que foi que aconteceu com Acã? Acã, ele diz, quando eu vi a capa. No versículo 21 está bem explícito aí. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica. Então o pecado ele começa, na maioria das vezes, com os olhos. São os passos que nos levam a cometer o pecado. Quais são os passos que nos levam a cometer o pecado? Primeiro, nós olhamos. O pecado primeiro entra pelos olhos. Se não vejamos aí. Por exemplo, Eva viu que a árvore era boa para se comer. Os olhos. Ela viu que a árvore era boa para se comer. Ló, quando os rebanhos de Abraão e Ló ficam muito grandes, não há alimento nem água para todos os rebanhos de Ló e Abraão. Abraão diz: olha a campina, para onde tu fores, eu irei para o lado contrário. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda, e se tu fores para a esquerda, eu irei para a direita. E diz a palavra do Senhor que Ló, olhando para os lados de Sodoma e Gomorra, viu uma campina verdejante. Havia água com fartura e alimento com fartura. Ló olhou e viu a beleza da campina, mas não viu o mal para onde ele estava indo, Sodoma e Gomorra. E foi direto para Sodoma e Gomorra, e lá pecou, porque ele olhou e viu a campina belíssima, e disse: ali é o lugar, eu vou para ali. E Abraão disse: pois eu vou para cá. Pecado pelos olhos. A mulher de Ló, quando foi para sair de Sodoma, ela vai, o anjo, eles não querem sair, e o anjo pega pela mão e os leva à força. E quando a mulher de Ló olha para trás, ela vira uma estátua de sal. O anjo vai levando todos para fora, porque vai vir fogo e enxofre dos céus e vai destruir Sodoma e Gomorra, e eles não saem, e o anjo pega e leva a força. Mas quando está indo, a mulher de Ló olha, e a ordem era: não olhem para trás, vão embora, não olhem para trás. E a mulher de Ló olha e vira uma estátua de sal pelo olhar. Pelo olhar. Davi, ele estava no palácio, passeando pelo palácio, e de lá ele viu Betseba tomando banho. Estava andando pelo palácio e de lá viu Betseba tomando banho, e começou a apreciar Betseba tomando banho, e cometeu adultério com Betseba, matou Urias, esposo de Betseba, pelos olhos. Ah, como foi que eu cheguei a esse ponto? Começou com o olhar. Começou pelos olhos. Os olhos. Quem é que está chamando quem? Começou pelos olhos, é o olhar. Olha e o pecado já começa a ser atraente. Como é, irmãos, que se chega a um determinado ponto de se pecar?
Porque você está olhando. E está olhando não simplesmente pelo fato de olhar. Porque no Salmo de número 101, verso 3, diz assim, ó: não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Não porei coisa má diante dos meus olhos. O problema é que você está olhando para a coisa errada. O problema é que você está olhando para o lado errado. O problema é que quando você vai para a internet, você vai para sites pornográficos, está olhando para o lugar errado. Olha o site pornográfico e diz: Senhor, me perdoe. Ora, mas se você está olhando, os olhos, através dos olhos, e o salmista diz: não porei coisa má diante dos meus olhos, e você fica colocando coisas más perante os seus olhos. E depois pergunta: como foi que eu cheguei a esse ponto? Como foi que eu pequei? Ora, começa olhando. Começa olhando. Passa uma mulher bonita, descrente, e você começa a olhar. Daqui a pouco você quer sair da igreja por causa daquela mulher descrente que você olhou, achou bonita, quer sair da igreja por causa dela. Vê aquele rapaz descrente lá no mundo, é bonito, começa a olhar, e daí começa a olhar, começa a paquerar, começa a conversar, começa a namorar. Daqui a pouco está lá fora da igreja, porque começou com uma olhada. Não porei coisas más perante os meus olhos, diz o salmista, Salmo 101, verso 3. Provérbios capítulo 23, versículo 31 e 32. Provérbios, vai para depois de Salmos, vem Provérbios. Provérbios capítulo 23, versículos 31 e 32. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Não olhe para o vinho quando se apresenta vermelho dentro do copo e se escoa suavemente, porque o final dele vai ser como um veneno de cobra. Não olhe para o vinho, não olhe para a cerveja, não olhe para o uísque, não olhe para a maconha, para o crack, como se fossem coisas boas. Não coloque diante dos seus olhos coisas más. Como foi que eu cheguei a isso? Olhando. Passa, vê a loira suada em cima da mesa, a boca se enche d'água e você quer ir lá tomar a loira suada. Quer ir lá tomar o uísque com Red Bull. Não olhes para coisas más, não olhes para o vinho, diz a palavra do Senhor. Quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e escoa suavemente, do seu fim morderá como a cobra. Você olha o vinho vermelho, né? Tem gente que gosta de tomar vinho, tem gente que gosta do vinhozinho, né? Sangue. Por isso, você olha vermelho, mas o fim dele pode ser que nem um veneno de cobra. Daqui a pouco você se encontra dominado pelo vinho, dominado pela cerveja, pelo uísque, pelo Red Bull. Você se encontra dominado. Mas começou como? Você olhou e disse: oh, rapaz, isso aí parece que é bom.
Esse parece que é bom. Vou tomar só um copinho. Não, eu vou tomar só 2 dedos. Só 2 dedos. Copo cheio. Vai, bota. Bem geladinho é bom, né? Na hora do almoço. Tem gente que diz, eu lá em casa não tomo, né? Em casa não tem. Tá. Aí daqui a pouco, o camarada está preso pelo vinho. Daqui a pouco está alcoólatra. Daqui a pouco está dando trabalho dentro de casa, agora está embriagado. Principalmente quem já foi do mundo. Principalmente quem já viveu na lama, quem já viveu bebendo a vida toda, saiu de lá, e a Bíblia diz, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho e espumeja, quando ele escorre suavemente, não, porque o veneno dele é como o veneno de cobra. A cobra é um negócio bonito, né? Cobra é um animal bonito, e cada cobra bonita, as cores, o jeito dela, cobra é bonito, mas o veneno é terrível na maioria delas. Começa por onde? O pecado. O primeiro passo é a olhada. Acã olhou e viu a capa, bela capa da Babilônia, viu ouro e viu prata. Ele diz, eu olhei e vi. Cresceu o olho. Cresceu o olho. Não continue a olhar para a coisa errada, irmãos. Afaste-se. Afaste o seu olhar. Olhou, foi tentado, disse, opa. Tchau. Tentação não é pecado, pecado é cair na tentação, irmãos. Você olhou, foi tentado? Foge da tentação. Você não pode evitar de ser tentado, mas pode fugir da tentação. Você pode evitar de cair nela. Provérbios capítulo 4, versículos 14 e 15. Provérbios capítulo 4, versículos 14 e 15. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Não entres na vereda dos perversos, não siga por onde ele siga, pela vereda dos perversos. Aí você olha a vereda dos perversos e começa a olhar para a vereda dos perversos, e aí às vezes você quer seguir pela vereda dos perversos, mas a palavra de Deus está dizendo, não siga, não entre na vereda dos perversos, nem siga pelo caminho dos maus. Porque tem gente que vê um se dando bem vendendo drogas, quer vender droga para se dar bem também. É a vereda dos perversos. Nós não vamos entrar na vereda dos perversos. Tem gente que vê um vendendo bebida, se dá bem, rica, quer entrar pela vereda dos perversos, quer vender bebida também para se dar bem, para ganhar dinheiro. Tem uns que veem outros vendendo cigarros piratas, ou cigarros, seja lá como for, vai vender, mas é o caminho dos perversos. Esta é a vereda dos perversos, isto é o caminho dos maus. Tem uns que veem um monte de gente indo para uma festa, vai no caminho dos perversos, vai no caminho dos maus, vai lá e se envereda por esses caminhos. Mas a palavra de Deus diz, vocês não devem se enveredar por esses caminhos dos perversos. Muitos veem outros nos bares bebendo, se embriagando, e querem seguir o caminho dos perversos, querem andar segundo o caminho dos maus. Mas a palavra de Deus diz, não andem pelos caminhos dos maus, não sigam o caminho dos perversos. Como é que o pecado chega aí, irmãos? É pelo olhar. Esse período agora de quadrilhas,
Você olha e diz: olha, tão bonito. Aí lá vem a tentação. Os olhos, aqueles vestidos todos bem feitos, aquelas músicas, aquele clima. Acho que é isso, né? Música de... Ou é de carnaval? Não sei nem como é mais as músicas. A fogueira tá queimando, arrasta-pé, não sei o que do salão. Aí todo mundo... Não siga o caminho dos perversos. Não siga o caminho dos perversos. Não olhe para o caminho dos perversos. Não ande segundo o caminho dos maus, é o que diz a palavra do Senhor. Aí você olha, se envereda, e daqui a pouco você está distante da igreja, está distante dos caminhos do Senhor, porque começou a olhar para o caminho dos perversos. É como olhar. Primeira etapa do pecado, irmãos, é o olhar. O segundo, vamos lá para o capítulo 21 novamente de Josué. Josué, versículo 21 do capítulo 7. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma barra de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei-os. Ele viu, e depois que viu, cobiçou. Eu passando, aí viu aquela capa bonita. Ô capa, essa daí eu não dispenso. Olha aí, uma barra de ouro. Só essa, Senhor. O Senhor entende, né? Estou precisando. Coisa está ruim, a crise está feia, Senhor. Uma capa dessa dando bobeira, uma barra de ouro dessas dando sopa, e olha o tanto de prata. Senhor, perdoe só essa vez mesmo, mas eu vou levar. A ordem era para não pegar nada. Mas Acã olhou e cobiçou. É o segundo passo. A cobiça. A cobiça, irmãos, é a luxúria. Cobiça, que é a avareza, que é a idolatria. Cobiçar. Olha, e a cobiça é o pensamento mau. A cobiça é o pensamento mau. Olhou e pensou: eu vou levar. Pensamento mau. A mente dele estava ocupada com um pensamento ruim, de levar aquilo que Deus disse que não era para levar, de tomar para si aquilo que Deus disse que não era para tomar para si. Mas o pensamento dele era um pensamento ruim, o pensamento de Acã. Olhou, cobiçou, o pensamento mau. A mente estava cheia de planos maus. Mas veja aí em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Gálatas, Efésios, Filipenses, capítulo 4, verso 8. Assim diz a palavra do Senhor em Filipenses 4, 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento.
O pensamento do cristão deve ser ocupado com o quê? Com o que deve ser ocupado o seu pensamento para que você não esteja com cobiça, cobiçando? Porque você olha e cobiça, o pensamento mau. Mas a palavra do Senhor diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O pensamento de Acã não estava ocupado com isso, não estava ocupado com o que é puro, com o que é justo, com o que é respeitável, com o que é de boa fama. O pensamento de Acã não estava ocupado com isto, por isso ele olhou e cobiçou. Mas a palavra de Deus diz que o nosso pensamento deve estar ocupado com estas coisas. E quando nós vemos, olha ali, rapaz, esqueceram um celular no banco. Você está lá no banco, no caixa, aí celular, um iPhone 6, eu não entendo muito bem que meu telefone, coitado, pela misericórdia, mas vamos botar um iPhone 6, né? Eu acho que é o melhor que está tendo isso aí. Então está lá um iPhone 6 ou 7, tá, você vai no banco só olhar o saldo, porque você já foi 3 vezes durante o dia, está tudo zero, e você vai lá só para ver de novo, pode ser que tenha algum dinheirinho, né? Você vai lá para ver. Mas quando chega lá, iPhone 7, oh, esse é bonito. Não vai nem olhar de quem é. O achado não é roubado. Olhou, cobiçou. Mas se tudo que é puro, que é de boa fama, que é respeitável, se tudo que é justo, aí tudo que é justo ocupa o vosso pensamento. Aí você olha e diz: rapaz, se fosse meu, eu queria que alguém ligasse para mim. Se eu tivesse perdido um negócio desse aí, eu queria que alguém achasse e ligasse para mim. Tudo que é justo. Mas eu vou ver de quem é aqui. Tá. Isso, mas está bloqueado com senha. Não tem nada não. Vou aqui no banco, falar com o gerente, vou entregar para o gerente. Alguém vem procurar. Seu gerente, eu achei aqui, ó, esse telefone estava ali e tal. Lá tem perdidos e achados. Lá no banco tem o departamento de perdidos e achados. Alguém procurar, sou entregue. Porque se fosse meu, eu queria que fizessem isso. Aí Mateus capítulo 7, versículo 12 diz: tudo quanto quereis que os homens vos façam, façais antes vós outros, porque esta é a lei e os profetas. Tudo quanto quereis que os homens vos façam, façais antes vós outros. Você quer que os homens façam com você? Faça você primeiro. Eu queria que se eu perdesse esse telefone, alguém entregasse no banco ou ligasse para mim. Queria? Então faça o mesmo. Faça a mesma coisa. Tudo que é justo, que é respeitável, que é de boa fama, tudo que é puro, ocupe o vosso pensamento. Ocupe o vosso pensamento. Mas a mente de Acã não estava ocupada com o que é puro. A mente de Acã estava ocupada com a cobiça, com a avareza, o dinheiro, ouro, prata, capa linda. Mas nem tudo que é bonito é bom. Nem tudo que é bonito é correto. Por isso, irmãos, o segundo passo é a cobiça. Acã, ele tem uma terceira etapa na escalada do pecado. Ele vê a capa, vê o ouro, a prata, cobiça, e ele tem a atitude. Veja aí no versículo 21 do capítulo 4, ou do capítulo 7 de Josué, capítulo 7, versículo
21. Quando vi entre os despojos uma boa capa, a babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma barra de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os. Eu vi, eu cobicei e eu tomei. Teve a atitude. Teve esta atitude. Acã deu uma atenção demasiada para estas coisas. Deu uma atenção demasiada, exagerada para a capa, o ouro e a prata. E não deu atenção para o que a palavra de Deus havia dito. O que Deus havia ordenado. Ele não deu atenção. Desliga o Wi-Fi que eu estou vendo gente no celular. E eu acho que não está olhando a Bíblia. Acho que está usando o Wi-Fi, Facebook. A próxima vez eu peço o celular para cá, vou botar aqui em cima, igual eu faço lá na escola. Trago o celular para cá. Então, irmãos, a palavra de Deus nos mostra que a nossa atenção não deve estar demasiadamente nas coisas desta terra. Não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem corrói e o ladrão rouba. A nossa atenção não tem que estar nas coisas terrenas. A visão de Acã, o interesse dele estava nas coisas terrenas. Por isso ele teve a atitude de pecar aquelas coisas terrenas, esquecendo-se do que é espiritual. Tem muita gente que se esquece do que é espiritual e se prende às coisas terrenas e toma a atitude que já estava sendo projetada na mente porque entrou pelos olhos. Porque dá mais valor às coisas que são visíveis do que as que são invisíveis. Vejamos aí Tiago, capítulo 1, versículo 15. Tiago 1, 15. Depois de Hebreus, você encontra Tiago. Tiago 1,15. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então, a cobiça, depois de haver concebido, você cobiça, aí cria, concebe aquilo ali, aquela ideia, você cria aquela ideia dentro de você, cobiçou, criou a ideia, o pensamento mal, concebe aquilo ali, a cobiça, depois de haver concebido, depois de ter ficado grávida daquilo ali, desejoso daquilo ali, dá à luz. É como se fosse a geração de um filho. Você olha, vê, aí se enche da vontade de possuir aquilo. Você concebeu e vai, pega. Deu a luz ao pecado. Deu a luz ao pecado. A ação, a atitude de fazer isto não começou do dia para a noite. Não foi um momento. Olhou, cobiçou, depois que cobiçou, foi lá e teve atitude. O pecado ele não vai chegar de uma vez. Ele tem os seus passos. Nós vamos encerrar aqui, porque no próximo domingo eu quero falar mais sobre 3
etapas do pecado. Então, essas foram as primeiras 3 etapas. E no próximo domingo nós vamos falar mais sobre 3 etapas do pecado, para que nós possamos recordar. A primeira começa com o olhar. Não coloque os seus olhos, diante dos seus olhos, coisas más. Coloque diante dos seus olhos coisas boas. Depois do olhar vem a cobiça. Depois do olhar vem a cobiça. Você olha e fica cobiçando. Você olha e não olha para o que é mal, porque se você fitar os seus olhos no que é mal, você vai cobiçar. Você vai cobiçar. Se fitar os olhos no que é mal, vai cobiçar. E o que é mal nem sempre é feio. O que é mal nem sempre é feio. A árvore era boa, para agradável aos olhos, boa para dar entendimento. Então nem sempre o que é mal é feio. Uma jovem descrente lá fora não é feia, mas é mal para o crente. Um rapaz descrente pode não ser feio, pode ser até bonito, mas é mal para o crente. Nem tudo que é mal é feio. Assim, irmãos, tenhamos cuidado com o que nós estamos olhando ou para onde nós estamos olhando. Tenhamos cuidado para não olharmos e cobiçarmos. Tenhamos cuidado para olharmos e não cobiçarmos. Porque muitas das vezes você olha, cobiça, e aí você vai dar luz ao pecado. Estes são os 3 primeiros passos. Mas nós iremos ver também os outros 3 passos e a consequência disso. Hoje nós não estamos vendo a consequência, mas nós vamos ver a consequência de Acã. Vamos ver as consequências de Betseba, de Davi. A consequência de Adão e Eva. Porque olharam, cobiçaram e deram a luz ao pecado. Vamos entoar um hino de louvor ao Senhor? O Senhor conosco, com o Senhor ao nosso lado, seguiremos o nosso destino sem tristeza e sem temor. Por isto, ó Deus, mesmo muitas vezes, quando estamos fracos, é na nossa fraqueza que o Teu poder se aperfeiçoa. Por isso rogamos ao Senhor que aperfeiçoe a cada um dos Teus servos, aqueles que se encontram fracos, vacilantes, aqueles que se encontram cansados da caminhada cristã, as tribulações, as fadigas do dia a dia, do sol escaldante desta vida, que o Senhor possa aliviar, dar refrigério, assim como o bom pastor refrigera a alma das suas ovelhas. Assim faz, Senhor, com o Teu povo, refrigerando a cada um, segundo a Tua grande misericórdia, o Teu grande poder, o Teu grande amor. Assim, meu Deus, que a Tua graça abunde em cada um dos Teus servos, que cada um seja repleto do Teu amor, das Tuas consolações. Toma cada um em Tuas mãos, Senhor. Nesta hora nós oramos pela avó da nossa irmã Luzia, que não está aqui nesta noite, porque foi desenganada pelos médicos e foi mandada para casa para ali dormir entre os seus para sempre, até ao retorno de Cristo, para despertar todos os mortos. Por isso nós rogamos por ela, rogando que Tu tenhas misericórdia dela, conforte os corações daqueles familiares que estão pesarosos pela perda iminente do seu ente querido, que o Senhor possa conceder ali a Tua misericórdia, e sendo da Tua vontade santa, como para Ti não existe obstáculos, nem empecilhos, nem impossíveis, ser com aquela família, e repreende, Senhor, aquela enfermidade, sendo da Tua vontade, restaura a saúde daquela senhora. Assim oramos
não só por ela, mas também pela mãe da tua serva, nossa irmã Luciana, que se encontra enferma. Repreenda a enfermidade, dá a saúde dela, Senhor, restabelece do leito de enfermidade. Assim por todos os enfermos nós oramos, sabendo que o Senhor cura quando o Senhor quer curar. O Senhor não é obrigado a curar ninguém, mas querendo o Senhor opera maravilhas. Assim oramos, agradecidos pela semana que passou, que o Senhor nos deu no teu cuidado santo, e agora neste primeiro dia da semana, nós rogamos a Ti, que Tu possas ser com cada um dos Teus servos, guardando, protegendo, livrando de todos os males, de todos os perigos, e dando, Senhor, o Teu cuidado e a Tua direção para cada um deles. Assim oramos agradecidos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Santo Espírito de Deus repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. 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 Podem sentar-se, irmãos?